Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Estamos, como já foi falado, estamos no mês que ainda está celebrando o Dia Internacional das Mulheres. E estamos também no culto de adoração e hoje eu gostaria de falar sobre uma mulher que ela tem a essência de um verdadeiro adorador. Eu gostaria de conversar sobre uma mulher que não se importou com as críticas de ser julgada, de ser humilhada, mas ela estava ali aos pés de Jesus para lhe render e entregar o que ela via de melhor. Então, nessa noite, eu convido a igreja a nós meditarmos sobre essa adoradora extravagante, por assim dizer. O nome dela é Maria de Betânia. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Versículo 1 ao 9, que diz assim: Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Versículo 3: Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de puro nardo, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se uns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes podereis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Reclina a sua cabeça. Pai amado, querido, esta é a tua palavra, bendita, maravilhosa, viva, poderosa e eficaz. Que a tua palavra penetre nos corações nessa noite, no entendimento, Pai. Que a tua palavra nos ensine, nos direcione ao caminho da adoração verdadeira. Que o Senhor possa, Pai, nos direcionar à adoração, Pai, devida. Que nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Que nós possamos render a Ti tudo que nós temos de melhor, tudo que temos, tudo que somos, que nós possamos te adorar na beleza da tua santidade, que nós possamos te adorar segundo a tua justiça. É noite de adoração, ó Deus, e eu sei que o Senhor marcou encontro com cada um que está aqui, para nos ensinar, Pai, assim como nós devemos te adorar, render a Ti. Seja o centro, como foi louvado nesta noite, seja o tudo em nós, seja o tudo, Pai, em nossas vidas, em nossa casa, tudo aquilo que diz respeito, Pai, toma o governo nessa noite. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Assim como eu estava falando inicialmente, nós vamos conversar sobre essa mulher que rendeu uma adoração extravagante. O nosso irmão Lucas deu uma breve palavra sobre prioridade. E nós temos falhado, porque Jesus não tem sido a nossa prioridade. Prioridade é quando, ao acordar, nós já nos direcionamos para Ele. Nós já consagramos a Ele o nosso dia, os nossos pensamentos, tudo o que será feito. Ao acordar, nós já direcionamos uma palavra de adoração. E quando Lucas deu a saudação, eu me alegrei. Eu disse, então Jesus quer falar sobre isso mesmo, é sobre prioridade. E nós vamos ver aqui no texto que Maria de Betânia, irmã de Lázaro e de Marta, era uma família que a palavra de Deus vai descrever que Jesus os amava. Sempre que Jesus estava ali na circunvizinhança, próximo de Betânia, Jesus se hospedava na casa de Lázaro, porque ali ele encontrava verdadeiros amigos, encontrava hospitalidade, encontrava acolhimento, aconchego. Então Jesus, ele gostava de estar com essa família. E nós vamos observar aqui nesse texto que é a cidade chamada Betânia. Betânia significa
Casa da Pobreza, ou Casa dos Pobres. Era uma aldeia que ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, uma aldeia simples, que alguns estudiosos afirmam que pessoas marginalizadas se recolhiam ali naquela cidade. Então, observe, Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, em todo momento, Jesus, ele demonstra a sua humildade. E ele estava ali, em Betânia. E no início do texto vai falar que dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Nós bem conhecemos que a festa da Páscoa e dos pães asmos era uma festa tradicionalíssima dos judeus. Era uma festa, a Páscoa celebrava a libertação do povo do Egito e a festa dos pães asmos, o sofrimento que se passou no Êxodo. Era uma celebração que durava 7 dias. E a palavra vai dizer que os principais sacerdotes e escribas procuravam a ocasião oportuna para matar Jesus. Mas no calendário do nosso Deus já estava anotado que ia ser na Páscoa, que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que o Cordeiro de Deus seria imolado naquela data. Os escribas procuravam matar Jesus após a Páscoa, porque eles temiam que houvesse uma rebelião, houvesse uma revolta do povo, porque durante essa festividade, afirma-se que a população da cidade de Jerusalém aumentava 5 vezes mais. Então, era um grande fluxo de pessoas, havia muitas pessoas, e ali os sacerdotes temiam que houvesse uma revolta do povo, e eles procuravam matar Jesus após a Páscoa. Mas observe, momentos antes, vemos, que o povo tenta ali apedrejar Jesus, mas Jesus volta sempre àquele lugar, ele está novamente em Betânia. Está ali o motim, procurando a forma de matar Jesus, a traição, mas Jesus está aqui, na casa de Simão, o leproso, reclinado à mesa em um jantar. Jesus, em todo momento da história, ele sempre esteve ciente de tudo o que haveria de acontecer, ele sempre estava no controle de todas as coisas, assim como está hoje. E ali ele estava, enquanto planejavam a sua morte, Jesus estava ali, na casa de Simão, participando de um jantar, e observe, a palavra vai citar Simão, o leproso. Mas nós entendemos que diante dos costumes da lei que havia, se ele fosse leproso, ele não poderia estar em sociedade, ele estaria em uma aldeia isolada, em um lugar distante da sociedade, para não contaminar. Então, aqui é apenas um rótulo que foi dado a ele, mas ele não era mais leproso. Ele já estava apto a estar diante da sociedade, então ele estava ali diante de Jesus. E então o texto vai dizer que chega uma mulher. Em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, no Evangelho segundo Mateus, não cita o nome desta mulher, mas no Evangelho segundo João, no capítulo 12, vai afirmar que esta mulher é Maria de Betânia. Então a gente vai fazer um paralelo entre alguns evangelhos e outros capítulos para nós compreendermos melhor aquilo que o Senhor falou comigo, e eu sei que o Senhor vai ministrar o coração da sua igreja. E então chega Maria, em um ato de amor e de entrega total. Em suas mãos estava um vaso de alabastro, era um vaso pequeno, de uma tonalidade branca rosácea, pequeno, cheio de puro nardo. E vai falar que era puro, era um nardo puro, porque ele não havia diluição, nem havia mistura. Era um produto puro. E fazia dele, então, uma relíquia. Era um produto preciosíssimo. Está aqui no texto até com um grau superlativo, preciosíssimo. Porque, de fato, era um artigo de luxo. Só pessoas de muita condição financeira poderiam adquirir. E mesmo assim ele só era utilizado em ocasiões muito especiais. Então observe, o nardo, aqui cita no texto, ele é uma planta encontrada nas montanhas do Himalaia. Então ele também era um produto de difícil acesso, não eram todas as pessoas que poderiam ter pelo alto valor, mas também pela dificuldade de acesso, porque era difícil também de encontrar este produto. Era um verdadeiro tesouro, era muito, muito valioso, que só poderia ser adquirido por pessoas muito ricas em situações, e também utilizado em situações muito especiais. Então, segundo a tradição, algumas mulheres guardavam para suas próprias bodas do casamento,
No Antigo Testamento, nós vamos ver que ele era usado para unção de reis. E, neste caso aqui, como Jesus mesmo, ele se pronuncia, que é utilizado para sepultamentos. E em João, aqui neste texto vai dizer, são textos que nós podemos compreender, irmãos, que eles descrevem a mesma situação, mas eles frisam partes que eles consideram mais importantes, cada um para a sua ocasião. Então, aqui neste texto, em Marcos, vai falar que Maria, um vaso preciosíssimo de puro nardo, quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça de Jesus. Mas no capítulo 12 de João, vai dizer que Maria também derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Então, observe, todo o corpo de Jesus recebeu o puro nardo. Maria não estava preocupada em poupar nada, ela queria entregar tudo. Tudo que ela tinha de melhor, de mais precioso, um verdadeiro tesouro. Ela pega o vaso de alabastro, ela não abre o vaso. Está aqui literal, no original também é isso. Ela quebra o vaso de alabastro e derrama inteiro sobre a cabeça de Jesus. E ali vamos observar que nesse momento, quando ela se prostra para enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, esse ato de tocar os pés, dentro da tradição judaica, era um ato degradante. Era da classe mais humilde, mais, digamos, menor da sociedade. Eram aqueles que tocavam os pés de outras pessoas, porque os judeus consideravam os pés a parte mais suja do corpo. Então, observe, Maria não estava preocupada com nada. Ela estava diante do Senhor, do seu mestre. Ela se entrega inteiramente, ela está rendida completamente ao seu mestre. E, além disso, ela tem um ato de se prostrar, que entendemos que o ato de se prostrar, ela estava ali dizendo através da sua atitude que ela reconhecia a natureza divina de Jesus, ela reconhecia o seu poder e a sua autoridade. E agora ela vai lá e enxuga os cabelos, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, aonde também os cabelos representavam ali a coroa e a glória da mulher. Observe, ela não está interessada com absolutamente nada. Ela só quer entregar, ela só quer fazer o seu melhor. Ela não está preocupada com opiniões, o que é que vai achar, o que é que a tradição está dizendo, o que é que o protocolo está dizendo, o que é que a cultura está dizendo. Ela está diante do seu mestre, ela está diante do seu Senhor. E ela está dizendo, eu me rendo a ti, e eu entrego tudo de mim a ti. Observe que ato de adoração. Por isso que eu a chamo de adorador extravagante. E eu conceituo o tema desta ministração como seja um adorador por excelência. Nós vamos aprender com Maria, trabalhando rapidamente em alguns textos dentro dos evangelhos, as características de um adorador por excelência. Maria é uma adoradora por excelência, uma adoradora extravagante, uma adoradora que entrega o seu inteiro, o seu total. Ela está rendida, ela está entregue. Será que hoje Jesus poderia entrar neste lugar e encontrar uma igreja rendida aos seus pés, entregue? Será que se o Senhor Jesus entrasse por essas portas agora, Ele encontraria corações rendidos e entregues totalmente a Ele? É uma pergunta que nós podemos analisar. Então, nesse momento que Maria, não está citada aqui neste texto em Marcos, mas está lá em João capítulo 12. Neste momento que Maria enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Para uma judia, era inadmissível que ela soltasse seu cabelo em público. Era inadmissível. Em muitos países hoje ainda se continua assim, é inadmissível. E ela poderia até receber uma punição e ela poderia ali ser considerada uma mulher fora dos padrões da sociedade. Mas Maria entrega a sua oferta generosa e sacrificial. Naquele momento que ela está ali, entregue, realizando a sua adoração, porque o ato de se prostrar é o ato de adorar. Naquele momento a palavra vai dizer, aqui no capítulo de Marcos, vai dizer que alguns se indignaram entre si. Mas lá no capítulo de João, vamos para João, vamos só ler rapidamente, capítulo 12. Porque
porque eu estou citando João, mas só para que a igreja compreenda. Capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava a traí-lo, disse: por que não se vende este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Então vemos que no Evangelho segundo João ele cita o nome de Judas, mas no Evangelho de Marcos vai dizer que alguns indignaram entre si, mas ele não cita nome. Então observe, enquanto Maria está rendendo adoração, Judas está ali avaliando. E no Evangelho segundo João vai repreender o Judas, dizendo que ele não estava interessado na oferta aos pobres, mas ele estava ali criticando porque, na verdade, ele queria o valor porque ele era um ladrão. Então, observe, Judas avalia esta oferta em mais de 300 denários. Um denário equivalia a um dia inteiro de trabalho. Se aquele vaso custava mais de 300 denários, logo, ele equivalia a um ano inteiro de trabalho. Nós estamos falando de uma família simples, humilde, em uma cidade simples, uma cidade chamada Betânia, conhecida como Casa dos Pobres. Uma mulher, ela tem um vaso de alabastro que custa um ano inteiro de trabalho. E ela não está preocupada em poupar este bem material. Ela simplesmente, ela quebra inteiro e entrega inteiro. Observe, Judas e outros se indignaram e a acusaram. O texto vai dizer que eles a acusaram de não saber administrar seus bens e recursos, eles murmuravam contra ela, e o texto também vai dizer que eles a molestaram-na. O que Maria fez de tão grave para que esse povo, para que estes homens se indignassem de tal forma? O que Maria fez de tão errado que há uma revolta contra ela? Ela apenas estava adorando o Mestre, e a sua adoração incomodou. Aqui nós tiramos o primeiro ensinamento dentro do texto de Maria. Nós aprendemos aqui que todas as vezes que nós tomarmos a iniciativa de fazermos algo para o reino de Deus, nós também corremos o risco da crítica dura, da crítica desconstrutiva. Muitas vezes você está na casa do Pai, do seu mestre, do seu Senhor, rendendo o seu tempo, tudo o que você tem de melhor. O trabalho das tuas mãos é toda a tua adoração e você está rendendo a Ele. E muitas vezes, ao invés das pessoas se alegrarem, elas estão se levantando para criticar. Há quantos milhares de anos isso aconteceu? Aconteceu com Maria. Maria parou no meio do caminho. Ela disse: não, deixa eu recolher o vaso de alabastro, deixa eu ver se eu consigo colar aqui, eu vou guardar. Eu vou poupar. Não. Ela continuou a adorar. Ela não deu ouvidos aos críticos, aos que se levantavam contra Maria. Aqui nós tiramos o primeiro ensinamento. Muitas vezes nós vamos encontrar críticas duras, desconstrutivas, mas nós não devemos parar. Nós devemos ir avante e continuar. E observe que não criticaram o que ela fez, mas para quem ela fez. Judas vai dizer: por que tu não deste aos pobres? Embora ele não tivesse preocupado com a condição dos pobres. Se fosse para os pobres estaria tudo bem, mas para Jesus, para quê? Então muitas vezes as pessoas são assim também conosco. Você está curtindo a vida, está no mundo, está tudo bem, mas está indo para a igreja, tu está perdendo a tua vida, cara. Quantas vezes a gente ouve isso? Você vai consumir sua vida dentro da igreja? O teu melhor, a tua juventude, tu vai estar dentro da igreja? Tem tantas coisas legais lá fora. O lugar mais perigoso para um jovem ouvir isso são nas universidades. No período de faculdade a gente ouve coisas assim bem criativas. E nós precisamos estar continuamente com os olhos fixados no Senhor, para que nós não venhamos esvalecer na fé. E observe, Jesus entra na defesa de Maria. Ele diz: deixai-a, ela praticou boa ação para comigo. Está no versículo
6. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes. E vamos ver no versículo 8. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Então, quando nós estamos servindo ao reino de Deus e se levantam acusadores, não se preocupe. O dono da obra é quem nos justifica diante daqueles que se levantam contrariamente. Fique tranquilo, fique na posição e continue. Maria não entregou parcialmente a adoração e nem parou no meio do caminho por causa da crítica. Maria, ela fez o que tinha de ser feito. Ela entregou o que tinha de ser entregue. E ela continuou. Quando nós observamos, irmãos, Judas aqui, esse texto não cita Judas, mas em João cita. E Judas faz a crítica a Maria, questiona, murmura, molesta, mas depois, quando ele sai daquele jantar, ele vai para onde? Ele vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Muitas vezes quem está te criticando não participa da mesma mesa que você. Você está se rendendo ao Deus do dono da obra. E aqueles que não participam verdadeiramente deste lugar de adoração, eles não estão preocupados com a tua adoração. Então nós precisamos ter o discernimento espiritual. Maria só queria entregar a sua adoração. Ela foi julgada e criticada, mas observe que Jesus a elogiou e a honrou. No versículo 9 vai dizer: em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Hoje nós estamos aqui falando sobre Maria de Betânia, sobre o seu feito de adoração aos pés de Jesus. E assim será até a nossa chegada à eternidade. Será relembrada o seu ato de amor perante os pés de Jesus. Ela foi honrada, ela foi ali elogiada pelo Mestre. A sua atitude generosa, a sua adoração extravagante, rompendo os protocolos, sem se preocupar com as opiniões alheias. E observe, Maria fez aquilo que nenhum dos seus discípulos fez. Jesus disse, ela fez o que pôde, ela se antecipou a ungir-me para a sepultura. Jesus foi ungido por uma mulher. Jesus não foi ungido por um sacerdote, nem por um profeta, que era habitualmente assim. Jesus foi ungido por uma mulher. Nenhum dos seus discípulos estavam atentos àquilo que estava para acontecer, mas a mulher, em sua sensibilidade, pelo discernimento do Espírito, porque o adorador, ele busca conhecer o que está no coração de Deus. E ela ali se antecipou a ungir os pés de Jesus. Ela foi a única que entendeu o mistério do que estava para acontecer. Em poucos dias, Jesus seria crucificado. Mas ela já tinha se antecipado e ungido o corpo de Jesus. Derramando um puro nardo sobre a sua cabeça, reconhecendo a realeza de Jesus, a sua majestade, o seu corpo para o sepultamento, mas quando ela unge os pés, ela reconhece também que ali é uma atitude de humilhação, eu me rendo, eu me entrego, eu te adoro, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse texto, quando a gente lê rapidamente, a gente não percebe muitos detalhes, mas quando a gente para um pouquinho e vai comparando com os outros evangelhos, que adoradora! E o Senhor nos convida hoje a sermos adoradores por excelência, adoradores segundo o coração de Deus, adoradores que não se preocupam o que está ao nosso redor, com as críticas duras, mas você está com seus olhos fitos em Jesus. Vamos fazer uma breve análise sobre a vida de Maria. Maria de Betânia. A primeira vez que Maria aparece nos textos, ela está lá no Evangelho segundo Lucas, um texto muito conhecido, Lucas 10, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Naquele dado momento que Jesus estava passando pela cidade, Marta o recebe, o hospeda em sua casa. Jesus fica hospedado e ali naquele momento de comunhão com alguns dos seus discípulos, lá está Maria, mais uma vez aonde? Prostrada aos pés de Jesus.
Nas 3 vezes que Maria aparece nos evangelhos, ela está aos pés de Jesus. Que quando o nosso Senhor olhar para nós, Ele possa nos encontrar também nessa mesma posição, aos seus pés. Então, aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, vamos ver. Encontramos agora ela. Aí o texto vai dizer assim, no versículo 39, que Maria estava... Vamos ver aqui. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, assentada aos pés do Senhor, e a ouvir-lhes os ensinamentos. Esta frase, Maria quedava-se, assentada aos pés do Senhor. Essa expressão, quedar-se, significa estado de quietude da alma, atenção focada, permanente, olhos atentos e fixos no Senhor. Maria não estava sentada de qualquer jeito, porque estava ali, eu não estou a fim de trabalhar, deixa Marta trabalhar, eu estou aqui só tentando tirar um tempo, não. Ela estava sentada, eu fico imaginando os olhinhos de Maria, sentada aos pés do mestre, ouvindo seus ensinamentos, atenta. Observamos ali uma mulher atenta, sedenta, e quando nós observamos aqui, quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei lá do Salmo 42. Salmo 42, se você quiser abrir, se não quiser, pode somente ouvi-lo. Maria estava aqui, como este versículo, como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Maria estava assim aos pés de Jesus. O texto diz que Maria quedava-se, sentada aos pés, quietinha, calada, observando atentamente cada palavra do seu mestre. Observe, o adorador por excelência, ele tem sede. E a sede que ele tem é insaciável, porque quanto mais ele recebe, mais ele quer e mais ele quer. E observe que Maria, ela estava assim, como uma corça que suspira pela corrente das águas. Maria suspirava por Jesus. Veja o texto de Isaías 63. São textos, são autores, são momentos diferentes da história, mas adoradores, homens e mulheres sedentos. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios Te louvam. Você vai vendo o contexto de Maria, aquele jeitinho dela sentada, e você vai imaginando o cenário. Eu acredito que Maria tinha ali um temperamento melancólico, né? Que os melancólicos são bem atenciosos, são bem perceptivos dos detalhes, são pessoas mais sensíveis, e Maria estava ali, quietinha. Observe também o texto em Isaías 66, versículo 9, parte A. Com a minha alma suspiro de noite por Ti, com o meu espírito dentro de mim eu Te procuro diligentemente. Maria tinha esse desejo, eu Te quero mais, eu Te quero mais, eu anseio mais por Ti, porque este é o primeiro encontro. Mas quando você vai observar o capítulo 12 de João, mais uma vez, naquele jantar, Marta estava servindo e Maria já estava ali rendendo adoração ao seu mestre, porque era uma questão de prioridade. Maria entendeu que a prioridade da sua vida era Jesus. As ações e as atitudes de Maria declaravam que Jesus era a prioridade em sua vida, Ele estava em primeiro lugar. Jesus está em primeiro lugar em nossas vidas. O segundo momento de encontro de Maria com Jesus, descrito pelos evangelhos, está em João capítulo 11. Naquele momento da morte de Lázaro, seu irmão, primeiro Marta vai ao encontro de Jesus. Depois ela chama Maria e diz a ela, o mestre chegou, te chama. E Maria vai ao encontro de Jesus, lá no capítulo 11, versículo 32, e vai dizer, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés. Era o lugar preferido de Maria. Era os pés de Jesus. O reverendo
Hernandes Dias Lopes diz que o lugar mais alto que nós podemos estar é aos pés de Jesus. Maria já ia chegando, já estava nos pés de Jesus. Era o lugar preferido dela, com certeza. E que seja também o nosso. Porque é o lugar onde nós reconhecemos de fato quem nós somos, que foi cantado nesta noite. Eu sou pó. Eu sou barro. E aqui o único que tem poder de glória é o Senhor. Como foi ministrado hoje pela manhã na EBD, a professora foi nossa irmã Alcineide, e ela falou sobre prioridade. Nós temos que diferenciar a prioridade da necessidade. E os nossos corações precisam sempre trabalhar a prioridade. A nossa prioridade é Jesus. E o terceiro momento que Maria aparece é o texto que nós lemos, é Marcos, capítulo 14, João, capítulo 12, e também vai contar lá em Mateus, capítulo 26. Naquele momento que Maria, com vaso de alabastro, ela quebra o vaso, derrama sobre Jesus para ungí-lo. Ali era já depois do momento de ressuscitação do seu irmão Lázaro. Então ali havia também a gratidão. O adorador, em seu coração, habita a gratidão. Não somente daquilo que o Senhor pode nos dar. Ele é dono do ouro e da prata. Ele pode nos dar todas as coisas que Ele bem desejar. Ele é o dono da vida. Ele pode assim fazer como Ele bem quiser. Mas os nossos corações precisam adorar esse Senhor, ao Senhor dos Senhores, pelo que Ele é, pelo que Ele representa, pelo amor que Ele manifestou em nossas vidas. Se nós estamos aqui, é porque Ele nos amou e Ele nos encontrou. Nós estávamos sujinhos na lama, no lamaçal do pecado, e a palavra vai dizer que Ele nos arrancou, desarraigou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós precisamos todos os dias estar gratos pela obra de Cristo na cruz, por aquilo que o Senhor operou em nossas vidas. É a atitude de adoração. Então observamos na vida de Maria. Maria tinha sede da presença de Deus. Maria era uma mulher observadora e sensível. Ela deixava tudo para estar aos pés de Jesus. Jesus era a sua prioridade. Maria tinha um coração grato. Diante da situação da morte do seu irmão, quando ela se lança aos pés de Jesus, ela está dizendo: eu reconheço que tudo tu podes fazer. Eu tenho certeza que se o Senhor Jesus não ressuscitasse, ela continuaria ali aos pés de Jesus. Porque a essência da adoração, do adorador, não está naquilo que o Senhor pode nos dar, mas está naquilo que Ele é. E nós precisamos ter este mesmo entendimento. Maria não temeu as críticas, ela continuou a adorar. Mesmo diante da murmuração, da crítica, do julgamento, ela continuou, nada a fez parar. Maria era destemida. Ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos em uma época que jamais, em hipótese alguma, a mulher poderia tirar a cobertura dos seus cabelos e expor publicamente. Ela era uma mulher destemida. Maria tinha fé. Quando ela se prostra aos pés de Jesus, ela estava plenamente ciente que o Senhor Ele tinha poder de fazer todas as coisas. Priorize Jesus. Essas atitudes de Maria, quando nós observamos os evangelhos, nós entendemos e vemos que Jesus, Ele era primeiro lugar na vida de Maria. Que assim seja também em nossas vidas, em nossos corações. Jesus seja o primeiro lugar. Ele seja o governo, Ele seja o domínio, Ele seja o tudo. Maria tinha uma rendição total. Ela não abre o vaso, ela poderia abrir de uma forma delicada, embora o puro nardo ele deveria ser armazenado dentro do vaso de alabastro e a sua boca vedada para que não se perdesse a fragrância e também não oxidasse. Era um produto raro, precioso, mas também precisava ter um certo zelo por ele. Quando se abria, teria que se utilizar. E ali ela entrega total. Maria é um exemplo de rendição total. Maria não está preocupada, ela só quer entregar. É tudo que ela tem, é seu bem precioso, é seu tesouro. Ela poderia fazer outras coisas, ela poderia guardar para sua boda de casamento, mas ela não estava preocupada.
Aí nós vamos observar Marta e Maria. Servir faz parte da adoração, também foi tratado hoje na EBD. Servir faz parte da vida de um adorador. Servir faz parte, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós precisamos nos envolver com a obra. Hoje nós estamos, posso citar, departamento de missões, o departamento está bem defasado. O departamento precisa de obreiros, precisa de pessoas, trabalhadores. Existem muitas visitas para se fazer e poucas pessoas. Então, a atitude do serviço também é a nossa adoração. Tenho convicção que Marta, ao servir o jantar para Jesus, ela não fez de qualquer jeito. Ela tinha, aparentemente, quando nós lemos o texto, ela era bem zelosa, cuidadosa. Jesus, tu não te importas não que Maria está aí sentada e eu estou aqui trabalhando só? Porque ela queria sempre fazer algo melhor, dava-se a entender. A gente imagina até a mão na cintura, um pano aqui no braço. Não imagina não? Eu imaginei já. Tu não está vendo não, Jesus? Então, eu acredito que Maria estava ali a servir, Marta estava a servir com zelo. É importante, é necessário nós servirmos com zelo, com amor, é maravilhoso. Mas Marta não tinha tempo para Jesus. Muitas vezes nós temos vivido assim. Muitos têm servido na casa do Senhor, mas não têm tempo para o dono da obra. E quando nós observamos, em termos de prioridade, o seu tempo particular com Jesus, ele é prioridade na frente da obra. Porque quando você tem um tempo com Jesus, tem o seu momento reservado, de porta fechada, você e ele, um momento de diálogo, de conhecê-lo, de se debruçar na palavra de Deus, de conhecerem como eu posso agradá-lo. No momento que você sair do seu quarto para fazer a obra do Senhor, a qualidade daquele serviço vai ser bem melhor. Ou alguém tem dúvida disso? A qualidade do serviço que eu renderei ao Senhor será proporcional àquilo que Ele manifestar a mim, porque eu vou entender como agradá-lo, como servi-lo. O que é que eu posso fazer para melhor te agradar, Senhor? E o Senhor vai revelando, e o Senhor vai se mostrando. Então, nós temos que zelar por nosso momento particular com o Senhor, porque isso vai influenciar na qualidade de como eu sirvo na casa do Senhor. A minha vida de comunhão com Deus vai influenciar em todas as áreas da minha vida. Na área acadêmica, escolar, na área profissional, na área dos negócios, dentro do departamento, nas relações interpessoais, absolutamente em todas as áreas. Quando eu tenho comunhão com Deus, quando eu entendo o propósito de Deus, quando eu entendo que eu nasci com um propósito, e esse propósito se chama viver para agradar a Deus, viver para a glória de Deus, nós repensamos muitos pontos nas nossas vidas. Quando eu entendo que a prioridade da minha vida é viver para a glória de Deus, será que a minha forma de falar está glorificando a Deus? Será que as minhas vestes estão glorificando a Deus? Será que esta amizade está glorificando a Deus? Será que quando eu abro as minhas redes sociais, o que eu vejo glorifica a Deus? Todo esse entendimento vem a partir do momento que eu me relaciono intimamente com o Senhor. E o Espírito Santo vai fazendo a faxina lá dentro de nós. Isso não me agrada. Tire isso. Esta roupa não está adequada. Esta sua forma de falar não convém a você. Isso é coisa do passado. Você é nova criatura, vive em novidade de vida. Então, tudo vem a partir de um relacionamento íntimo com Deus. E nós precisamos aprender a priorizar aquilo que de fato é prioridade. Augusto Cury tem um livro chamado Ansiedade. E nesse livro, ele é branquinho com o nome vermelho, Ansiedade. E ele vai tratar do tema Síndrome do Pensamento Acelerado. E, de fato, é o que nós vivemos. É o tempo acelerado, é o tempo da hiperatividade, é o tempo das agendas cheias. Eu não tenho tempo para servir a Deus. Eu não tenho tempo agora para fazer isso. O que você quer de mim? Eu não tenho tempo. Então, agendas lotadas, é uma vida frenética, cheia de atividades, cheia de ativismo. Outro problema da sociedade atual, o egocentrismo. O meu eu vem em primeiro lugar. Primeiro eu. Talvez você depois. Aí quando o Lucas falou, eu estava lembrando que eu disse, olha, está vendo Jesus falando?
o egocentrismo. Eu em primeiro, eu em segundo, eu em terceiro. Talvez você venha em quarto e em quinto. Jesus é quando der, porque Ele está em todo tempo, eu posso acessar a presença dEle em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, para Ele é o que sobra. Nós precisamos trabalhar na nossa mente sobre o que de fato é prioridade, das coisas eternas e aquilo que é necessidade. O texto vai dizer, Maria fez o que pôde, Maria fez o seu melhor, ela entregou uma oferta sacrificial, era tudo que ela tinha de melhor e ela entregou. Ela não deu as sobras, ela deu o seu melhor. É muito arriscado quando nós entramos no tempo de dar as sobras. Eu vou para a praia domingo, é domingo, gente, por favor. Deixa eu pegar uma praia, porque eu trabalhei a semana inteira. Aí quando eu chego no culto, eu estou pescando. Então, domingo eu aviso logo, não me chamem para nada, porque meu domingo eu não tenho tempo. Porque se eu sair, eu não chego aqui em só o corpo, porque a alma já está em casa. É algo muito complicado quando nós entramos no tempo de dar somente as sobras. Nós temos que dar prioridade ao que tem prioridade, ao que é de fato prioridade. Porque quando nós estamos em uma situação de estar dentro de um hospital, acamado, a primeira pessoa que você pensa, quem é? Jesus. É a primeira pessoa que você pensa do acordar, ao dormir, ao passar o dia inteiro. Jesus, me visita. Jesus, cura aqui. Olha, está doendo aqui, Jesus. Você vai clamar o nome dele o dia todinho. Se você passar 7 dias, vai ser 7 dias. Se você passar um ano, vai ser o ano todinho. Jesus, Jesus. Jesus, me socorre, Jesus. Mas no tempo da bonança, no tempo da tranquilidade, é o que sobra. Então, para mim, domingo, não me chame para nada. Eu sempre posso não, porque senão, olha, culto é de 6 horas. Tem que se pensar, nós temos que analisar. São coisas mínimas, aparentemente detalhes, mas são coisas importantes que vai produzir lá na frente uma transformação, uma mudança de pensamento, uma mudança de postura. Então não deixe para depois o que você pode fazer hoje, agora. Nós vamos aqui observar um exemplo lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Aqui nós temos um exemplo. Do versículo 1 ao versículo 5, vai dizer assim, né? Eu não vou ler o texto, apenas aqui um resumo. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo onde Jesus estava, e elas levavam consigo um perfume que haviam preparado para Jesus. Mas quando chegaram lá, encontraram 2 anjos que estavam sentados, e os anjos dizem a ela, avisam a ela que Jesus já não estava mais lá e informam: por que procurais entre os mortos ao que vive? As mulheres tinham levado perfume que elas tinham preparado para o corpo de Jesus. Mas observe, Jesus foi crucificado na sexta-feira. Maria tinha se antecipado, dias antes Maria tinha entregado, derramado puro nardo sobre Jesus, e ele disse, ela se antecipou para o meu sepultamento. Jesus é crucificado na sexta-feira. No domingo, pela manhã, as mulheres vão lá com perfume e encontram os 2 anjos. Já é tarde. Ele já ressuscitou, viu? Eu fiquei lendo o texto e fiquei imaginando. A gente vai lendo o texto e vai rindo, né? A gente fica assim, imaginando as feições, as caras. Enfim. Então, não deixe para depois o que você pode fazer hoje, porque pode te render apenas o arrependimento. E o arrependimento é algo amargoso de engolir. Se você pode fazer hoje, agora, faça. Se envolva com o reino, dê o seu melhor, se envolva com os departamentos, se envolva com a obra, participe. O círculo de oração vem poucas pessoas.
O culto de oração vem poucas pessoas. A doutrina tem vindo poucas pessoas. Se envolva com o reino, dê o seu melhor para o reino hoje, agora. As mulheres tinham preparado o perfume levado para Jesus. Os anjos já ressuscitou. Infelizmente, felizmente para nós, né? Infelizmente para elas. Então, adore no tempo oportuno. Adore hoje, adore agora. Restaure o altar de adoração do seu coração para o Senhor, para servi-lo melhor. Seja um adorador por excelência. E aqui eu separei alguns tópicos de um adorador por excelência que nós precisamos analisar nossa vida. O adorador por excelência não entrega pela metade, ele se entrega por inteiro. Ele entende que a vida não é mais sua, mas a sua vida é dele, pertence a ele. Ponto 2, tem um coração grato, expressa sua gratidão, não pelo que ele possa fazer, não pelo que ele tenha, mas pelo que ele é, pelo que ele representa na sua vida. O adorador, ele não teme críticas nem julgamentos, ele continua a adorar. Mesmo nos dias difíceis de dor, não deixa de adorar. Lázaro estava morto há 4 dias. Quando Maria encontra Jesus, ela se lança aos seus pés, ela o adora, no momento mais doloroso da sua história. E Jesus, a palavra vai dizer que Jesus ficou agitado em seu espírito, e ao ver Maria chorando com os demais judeus, ele se perturbou e chorou junto com ela. O adorador por excelência, ele adora mesmo em meio à dor, sabendo que tem alguém para enxugar as suas lágrimas. É você chorando aos pés de Jesus, mas Ele está chorando com você, enxugando as suas lágrimas. E Ele tem poder para, no tempo oportuno, te dar a vitória. Para Lázaro, foi a ressuscitação. Para você, pode ser a porta de emprego. Para você, pode ser uma causa no meio da família. Para você, pode ser uma causa na justiça. Chore aos pés de Jesus. Mas não deixe de adorar. Não deixe de adorar, mesmo em meio à dor. 5º ponto, o adorador por excelência entende que a verdadeira adoração é o resultado de uma vida de intimidade com o Senhor, é o resultado, é o produto de uma experiência pessoal com Deus. Quando eu conheço ao Senhor, quando eu entendo quem Ele é, eu o adoro da forma que Ele é digno de receber. Ponto 6, adoração é um estilo de vida. Tudo o que fazemos, falamos, tudo em nós deve glorificar o Senhor. O apóstolo Paulo vai falar lá na primeira carta aos Coríntios: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Até nas mínimas coisas que parecem insignificantes, tudo em nós deve adorar o Senhor. Tudo é para a glória dele. Ponto 7, a adoração se baseia no conhecimento correto de quem é Deus e na obediência à sua palavra. Como é que eu vou agradar a um Deus, a alguém, se eu não o conhecer? A palavra lá em Oséias vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. E essa palavra conhecimento não está limitado somente a um entendimento racional, intelectual, mas também está se referindo a uma intimidade, a conhecer Deus na intimidade. Então é sobre aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus, os seus mandamentos, e rejeitam um relacionamento com Ele. Então observe, o meu povo perece por falta de conhecimento. Deus se revela na medida em que eu busco. Deus ele vai se manifestar a você, se revelar a você, na mesma proporção que você buscá-lo. Foi citado por Lucas, quando ele falou, eu fiquei: glória a Jesus, louvado seja Deus. O primeiro passo é seu. À medida que você buscar, Ele vai se revelar. À medida que você desejar, Ele vai dizer: é terra seca, é sedenta, eu tenho um manancial de águas vivas, recebe. Mas é à medida que você deseja, é à medida que você procura. Então, quanto mais eu conheço, mais conheço o seu amor, a sua graça, o seu poder, maior os laços de intimidade que eu desenvolvo com o Senhor. Eu serei ali conduzida por um caminho de dependência de Deus. Eu busco viver de uma forma que agrade a Deus.
Então, observamos que muitos têm falhado neste caminho de entrega e de adoração. Oséias capítulo 6, versículo 3 vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, chuva serôndia que rega a terra. Então observe, aonde houver terra seca e sedenta, o Senhor está dizendo: eu tenho chuva abundante, a chuva serôndia que arrega a terra seca. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Quando você busca, quando você pede, Ele tem chuva, Ele tem abundância de águas vivas para derramar. Quando você busca, quando você procura, Jesus, eu desejo, eu anseio, como as costas anseiam pelas águas, eu te desejo, Senhor, eu anseio por ti. E Ele derrama graça, poder, Ele derrama conhecimento na tua vida, Ele abre o teu entendimento espiritual, aquilo que não entendia, porque a palavra de Deus nós entendemos intelectualmente, é interessante ter um conhecimento sobre ortografia, interpretação de texto, mas o principal só é discernido pelo Espírito. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos primeiro orar: Jesus, que o teu Santo Espírito me ilumine, me abra o entendimento para compreender o que tu queres falar comigo. É importantíssimo o conhecimento da palavra de Deus. Então nós precisamos ser insaciáveis, como terra seca, como foi citado no Salmo 63. Ele diz: eu sou terra seca, sedenta, exausta. Você é terra seca? O manancial de águas vivas vai descer sobre você, se você buscar, se você ansiar, se você pedir. Então, quanto mais eu conheço, melhor eu sirvo. Quanto mais eu o conheço, mais eu amarei, mais eu obedecerei os seus mandamentos, mais eu me entregarei, mais eu confiarei no seu amor, mais eu renderei a adoração que lhe é devida, em espírito e em verdade. Então, o convite que eu deixo para a igreja nesta noite: seja um adorador por excelência. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te conduza a uma nova jornada na tua vida de intimidade com Deus. Mas compreenda que Jesus tem que ser prioridade. Se Jesus não for prioridade, a porta está fechada, porque você mesmo fechou a porta. Amém? Que o Senhor abençoe a sua igreja, em nome de Jesus.